Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 23 de janeiro. Ibovespa apresentando queda aqui de 1,35%, dando uma recuperada principalmente no leilão de fechamento. O fato é que temos aqui o Ibovespa sem conseguir se sustentar acima daquele nível que a gente comentou no pregão de ontem. Deveria gerar alguma sinalização de alta, fez o contrário, gerou um candle forte de baixa no decorrer do dia, no G60, perdeu a mínima desse candle, então já ficou dentro daquela miolo ali de indefinição, só que com a última informação repassada aqui em termos de gráfico, de ter um movimento de baixa. E aí apontando mais nesse momento para os 47.500 pontos. Então, enquanto o Ibov permanecer dentro dessa faixa aqui de 50 mil pontos a 51 mil pontos e 47.500, seguimos de maneira geral em diversos ativos com a tendência mais indefinida. Semana, fica claro esse comentário que eu estou fazendo quando a gente olha para o gráfico semanal. Pega ali o fechamento da última semana do ano passado, de 2014, 48.512. Depois, 48.840. Depois, 49.016. E essa semana, 48.775, queda de 0,49%. Então observe que já tem 4 semanas, depois desse fechamento aqui, então já são 3 semanas consecutivas que vai lá em cima, volta, mas não sai muito. O que torna difícil de se trabalhar com as operações de swing trade, fica um pouco mais para day trade tentar pegar o movimento do dia, fica bem pior, principalmente para as operações de rompimento, que é aquela operação que você entra comprando rompimento de resistência, ela vai lá e retorna, entra vendendo rompimento de suporte, a operação termina não andando na maioria dos casos. Não estou citando todos os casos, mas na maioria dentro desse comportamento que tem o Ibovespa. Seguindo aqui para os papéis, PTR4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,44%, batendo nos R$10, se sustentando em fechamento nos R$10. Aqui ainda eu continuo com a leitura na leitura gráfica de correção de um movimento de subida no G60, tem que respeitar principalmente esse suporte. São dois suportes, R$10 e depois 9,82. Preferencialmente tem que respeitar esse 9,82. Enquanto estiver acima de 9,82, a minha expectativa ainda seria mais para cima, mas ela tem que confirmar. Não é que expectativa eu estou dizendo que vai subir. Mas eu digo se essa ação, a partir do momento atual, gerar uma sinalização de alta no início da próxima semana, fechar uma hora de pregão aqui para cima dos 10,13, gerando nova máxima na sequência e preferencialmente já superando 10,21, essas sinalizações trazem uma oportunidade, no meu entender, de se trabalhar pelo menos na ponta compradora de day trade na Petro e continuando com uma probabilidade um pouco maior de chegar ali numa resistência na faixa dos 10,99. Por outro lado, se abre caindo, já vem fechando abaixo dos 9,82, aí desmonta. Isso que eu estou mencionando em termos de expectativa ainda de gerar um movimento de subida. Que essa expectativa de movimento de subida estaria ainda coerente com esse repique de alta que ela está tendo aqui no gráfico semanal. A semana terminou em alta de 5,93%, reforçando essa questão do repique de alta no gráfico semanal. Quando a gente fala repique, a tendência é de baixa no gráfico semanal. Logo, repiques, correções, não há como se aguardar um movimento muito forte para cima. Vale 5. O pregão de hoje, queda expressiva de 5,32%, terminou fazendo aquilo lá de perder a mínima do pregão de ontem, até com gap, e veio aqui para baixo, o dia todo andando ali para baixo, terminou o pregão mal, em cima de uma zona de suporte, dando suporte por volta dos R$ 18,10. Nesse momento o mais provável seria a perda desse patamar. Entrar vendendo a perda desse patamar eu vejo assim, não me atenderia muito, mas buscar uma venda numa tentativa de subida no início da próxima semana e topo no G60 seria mais interessante em termos de relação risco-ganho, pelo menos para mim. Na semana o ativo termina com queda de 4,73% e a perda dos 18,10 realmente aumenta a chance de ter um movimento aqui de baixa no gráfico semanal. Olhando para outros papéis, hoje
resolvi entrar novamente na Qual 3. Vamos lá botar aqui Qual 3, no gráfico da Qual 3, só que dessa vez eu decidi por uma compra um pouco mais agressiva, buscando uma compra ali, alguma sinalização de alta no gráfico intraday, e veio após a primeira hora de pregão, uma compra executada em 26,75. Ela passou ali dando alguns sustos no decorrer do dia e no leilão de fechamento ganhou força e fechou em 26,96. Qual seria a sinalização positiva a partir do próximo pregão? Superar a máxima de hoje, 26,98. Isso aumentaria de se ter aqui um movimento de alta, um movimento de subida, um movimento de queda e aqui uma chance de iniciar um movimento de alta, apesar de toda uma indefinição no curto prazo que esse ativo tem. O que mais me apoia a buscar a entrada nesse papel ainda é a possibilidade dela gerar um novo movimento de subida no gráfico semanal. Teria que acontecer já na próxima semana e ganhando força logo no início da semana, porque senão já começa a ficar inclusive engasgada no próprio gráfico semanal e difícil de fazer qualquer outro tipo de entrada. Olhando para os demais papéis aqui que eu cheguei a anotar, CCRO3, possibilidade de compra na questão de topo de tendência de alta, de correção batendo no nível de suporte, gerando ali um candle de tentativa de subida. Se ela abre caindo, melhor ainda. Se ela abre caindo, até se ela patina aqui um pouco durante o pregão e já rompe depois a máxima do pregão de hoje, seria uma alternativa de compra de forma simples na superação dos 16,36, uma entrada em 16,37, o stop ficando para baixo dos R$16. TAE 11, já cheguei a falar na última videoanálise, mas volto a falar do ativo porque o ideal é que tivesse mais um pregão aqui para baixo. Então ela aconteceu com esse pregão aqui para baixo. Se também esse papel tende a gerar alguma sinalização de alta superando a máxima de hoje, seria uma alternativa de compra nos 19,82. Também trabalhando com um stop aqui pelo menos abaixo dessa congestão aqui nos pontos mais tocados no G60, para baixo dos 18,47 pelo menos. Cruz 3, agora falando de ativos que o olhar é para compra, mas não agora. Então, assim, poderia atuar contra a tendência de alta de curto prazo, está esticada para cima, mas eu prefiro aguardar uma correção nesse papel, que para mim já está aí num processo de correção, só olhar no G60, movimento mais lateral, mas eu aguardaria mais alguns pregões para no decorrer da próxima semana, pode acontecer no decorrer da próxima semana uma alternativa de compra de swing trade na Cruz 3. Algo semelhante na IP Marcas, já chegamos a citar esse papel nessa semana, ela ganhou força nessa superação de máxima, bastante força, e agora começa também a fazer uma correção de todo esse movimento aqui de subida. Mais alguns pregões aqui na próxima semana, mais lá de quarta-feira em diante, que mais me interessaria para buscar alguma compra na IP Marcas no decorrer da próxima semana, que terminou a semana muito bem, com alta de 6,05%. Inclusive a Cruz 3 também terminou novamente com alta de 2,75%. E para a ponta vendedora, tem alguns ativos que eu tenho anotado para venda. Um deles, assim, a BBAS3 pode funcionar como venda, pode funcionar como compra. É um ativo que está num ponto ali de travado nesse momento, mas como superou a zona de resistência ali no gráfico de 60 minutos, se essa ação ganha algum sinal de força no início do próximo pregão com nova máxima, daria para arriscar uma compra, trabalhando com stop aqui para baixo dessa mínima, preferencialmente para baixo da mínima do pregão de hoje. Pelo contrário, se ela não andar e fizer o contrário, cair, gerar um fechamento para baixo dos 22,66, é o que mais me chamaria a atenção para buscar até uma venda na continuidade desse movimento de baixa iniciado no pregão de hoje, mas não de forma forte. Então é um ativo que eu vou estar de olho no início da próxima semana. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Tenham uma ótima semana, um excelente final de semana e até segunda-feira. Um grande abraço.